sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o 6º ano do Colégio Emaús. Pessoal, nesta aula eu vou iniciar com a correção das atividades complementares que eu deixei na aula anterior. Lembrando que na aula anterior nós estudamos sobre o movimento de rotação, o movimento de translação e as consequências destes movimentos para a Terra. Quais são os dois principais movimentos que a Terra realiza? O movimento de rotação e o movimento de translação. Explica o movimento de rotação e suas consequências. O movimento de rotação, gente, é aquele em que a Terra gira em torno do seu próprio eixo. É como se a Terra estivesse girando em torno de si própria. Este movimento ele demora aproximadamente 24 horas para completar uma volta, né? Para ser uma volta completa, e tem como consequência a alternância do dia e da noite. Em função também, gente, desse movimento de rotação, grande parte ali próxima à região equatorial recebe muita luz solar, muita iluminação. Número 3. Explica o movimento de translação e suas consequências. O movimento de translação é aquele que a Terra gira em torno do Sol. Ao mesmo tempo em que a Terra ela está girando em torno do seu próprio eixo, ela está girando também em torno do Sol. Este movimento chama-se translação e para completar uma volta completa demora 365 dias, 1 ano e 6 horas. Como consequência do movimento de translação, nós temos as estações do ano, inverno, primavera, verão e outono, e o ano bissexto. A cada 4 anos, nós temos o dia 29 de fevereiro. 4. As estações do ano se comportam de maneira diferente de acordo com a latitude. Caracteriza as estações na alta latitude, na média latitude e na baixa latitude. Lembrando que na alta latitude são as regiões polares, né? Na alta latitude, gente, a única estação que vai ser significativa vai ser o verão, porque vai aumentar as temperaturas e vai haver o descongelamento das banquisas. As banquisas são oceanos e rios congelados. Nas médias latitudes ou zonas temperadas, as 4 estações elas são bem definidas. No inverno vai apresentar um frio intenso e congelamento de alguns rios. A primavera vai se caracterizar pelo descongelamento dos rios, renascimento das folhas das árvores e desabrochar das flores. O outono ele é marcado pela queda das folhas das árvores. Lembrando, o outono é a transição entre o verão e o inverno. E a primavera é a transição entre o inverno e o verão. Então, tanto o verão quanto o outono estão entre 2 solstícios, tá? Estão entre os solstícios. Solstício de inverno e solstício de verão. Por que existe o ano bissexto? O ano bissexto, como eu falei para vocês, ele vai existir porque quando a Terra ela realiza um movimento em torno do Sol, um movimento de translação, ela vai demorar 365 dias e 6 horas para dar uma volta completa. Essas 6 horas acumuladas ao longo de 24 horas, 6 vezes 4, 24. Essas 24 horas vão se converter em um dia, que é o dia 29 de fevereiro, que é o ano bissexto. Número 6. Explique os fenômenos sol da meia-noite e noite polar. Como nós vimos na aula anterior, em função do eixo de inclinação da Terra, alguns meses do ano, o hemisfério norte, né, os polos, o polo norte, vai receber incidência de luz solar direto. Então, essa luz solar direta, durante um longo período, vai dar origem ao sol da meia-noite. O oposto vai acontecer no Polo Sul. Em função do eixo de inclinação da Terra, o Polo Sul não vai receber luz solar durante alguns meses. Aí vai surgir a noite polar, o fenômeno da noite polar, ou seja, é durante os meses em que essa região não recebe luz solar. Durante o verão, no hemisfério norte,
O Polo Norte fica inclinado na direção do Sol durante vários meses, não ocorrendo noite, não há ausência dos raios solares. Esse fenômeno é conhecido como Sol da meia-noite. O inverso ocorre durante o inverno, quando o polo fica inclinado na direção contrária, não recebendo a luz do Sol durante vários meses. Isso significa que, nesse período, nem mesmo ao meio-dia há claridade ou incidência de raios solares. Esse fenômeno é conhecido como noite polar. Finalizamos a nossa correção. Como eu falei na aula passada, esta aula nós vamos estudar fusos horários. O que são os fusos horários, gente? Os fusos horários foi uma forma convencionada, foi uma convenção criada pelo ser humano para organizar melhor a diferença de horário, para sistematizar melhor os horários. Por quê? Nós vimos que no movimento de rotação, uma parte da Terra é iluminada, enquanto a outra vai sendo iluminada gradativamente. A primeira parte iluminada é dia, a outra parte, que não recebe luz solar, é noite. À medida que a Terra vai realizando o movimento em torno do seu próprio eixo, ela vai recebendo luz solar gradativamente. A partir daí, vão existir vários horários na Terra. Para sistematizar, para organizar estes horários, foram criados os fusos horários. Vou grifar aqui para vocês anotarem no caderno, tá? À medida que a Terra realiza seu movimento de rotação, porções diferentes dela são iluminadas pelo Sol. Áreas diurnas, ou seja, a área que está recebendo luz solar, enquanto outras partes não são iluminadas, são as áreas noturnas. Essas áreas, elas apresentam horários diferentes entre si. Então, os fusos horários vão ser criados para sistematizar, para organizar estes horários. Cada fuso horário, gente, vai corresponder a uma faixa imaginária na superfície terrestre que se estende de um polo a outro e está localizada entre dois meridianos. Então, nós já sabemos que os fusos horários serão, tendo como referência o meridiano de Greenwich, não é verdade? E os meridianos de um polo a outro, do polo norte ao polo sul. Então, vai considerar, para separar os fusos horários, a extensão leste-oeste dos territórios. Pelo fato de o Sol aparecer no horizonte sempre na direção leste, convencionou-se que os horários a leste estão sempre adiantados em relação a oeste. Portanto, as direções leste e oeste, as longitudes, são fundamentais para a variação de horários na superfície terrestre. As latitudes, as direções norte e sul, elas não vão influenciar em nada na diferença de horário, tá bem? Observem aqui de acordo com este mapa, mundo fusos horários. Vamos pegar como referência o meridiano de Greenwich. No meridiano de Greenwich, o fuso horário é às 0 horas. Para a direita, para leste, as horas elas vão aumentando. Observem, a cada faixa de fuso acrescenta-se 1 hora, indo até mais 12. Para oeste, a cada faixa de fuso diminui-se 1 hora, de -1 até -12. Como o dia ele tem 24 horas, convencionou-se dividir o globo terrestre em 24 fusos horários. Cada faixa de fuso horário, gente, ela corresponde a 1 hora, que corresponde a 15 graus. Por quê? Se a gente pega 360 graus e divide por 24, nós vamos ter um resultado 15. Então, a cada 15 graus, nós temos 1 hora. A cada faixa de 15 graus corresponde a 1 hora no fuso horário. Então, se eu vou me deslocar em direção a leste, eu vou somar cada faixa de fuso horário. Se eu me desloco em direção a oeste, eu vou diminuir 1 hora para cada faixa de fuso horário.
Em relação ao meridiano de Greenwich, o globo terrestre tem 360 graus, sendo 180 para leste e 180 para oeste. Lembra que nós estudamos isso quando estudamos longitude? Essa divisão foi o resultado de um acordo entre representantes de vários países reunidos em uma conferência internacional em Roma. Com o passar do tempo, praticamente todos os países acabaram adotando essa convenção. Que convenção é essa? Tendo o meridiano de Greenwich como referência para as longitudes e para o fuso horário. Existe o horário fracionado. O horário fracionado é aqueles 5 horas e meia, 3 horas e meia. E alguns países, gente, para maior comodidade, eles não vão adotar as faixas de fuso horário como 15 graus. Por exemplo, a China. A China tem uma grande extensão no sentido leste-oeste, observem. Então, a China ela vai adotar um único fuso horário para o seu território. Qual que é este fuso horário? A China vai adotar o fuso horário mais 8. Acompanhem aqui com o mouse. Fuso horário mais 8 em relação ao meridiano de Greenwich. Diferente da Rússia, que também tem uma grande extensão territorial no sentido leste-oeste, a Rússia ela vai adotar 11 fusos horários. O Brasil também é um país que apresenta uma grande extensão territorial. O Brasil ele vai adotar 4 fusos horários. Então, o Brasil ele vai adotar o fuso -2, -3, -4 e -5, em relação ao meridiano de Greenwich. Cada fuso horário possui um horário próprio e sua abrangência corresponde a 15 graus de longitude. O que eu falei para vocês, resultado de 360 graus divididos por 24 fusos. Desta forma, cada 15 graus de longitude, de leste para oeste, o horário se reduz 1 hora, enquanto aumenta 1 hora a cada 15 graus de longitude. O que quer dizer isso? Aumenta 1 hora e diminui 1 hora. Vamos voltar aqui no mapa do mundo dos fusos horários. Tendo como referência o meridiano de Greenwich, a cada faixa de fuso horário para leste, eu vou acrescentar 1 hora. Observem, 0 horas, meridiano de Greenwich. A primeira faixa de fuso horário, 1 hora. Segunda faixa, 2 horas. Então, a cada faixa de fuso horário, eu adiciono 1 hora para o leste. Para o oeste, a cada faixa de fuso horário, eu reduzo 1 hora. Como eu falei para vocês, os fusos horários eles não são divididos dessa maneira, seguindo à risca estes 15 graus, que é o caso da China. Então, a China vai adaptar o fuso horário à sua comodidade, da forma como melhor achar para se organizar. Linha Internacional de Mudança de Data, ou antimeridiano. Essa linha internacional, gente, de mudança de data, é a linha que vai marcar a mudança do dia. Como assim? Convencionou-se que o fuso horário inicial se situa na faixa cujo centro é o meridiano de Greenwich. No meridiano de Greenwich, gente, ele vai ter um antimeridiano no lado oposto. Este antimeridiano é a linha internacional de mudança de data. No último fuso a leste, o 12º que registra o horário mais adiantado do globo, localizam-se na Nova Zelândia, ao sul, e a parte leste da Rússia ao norte. Observem, Nova Zelândia ao sul e a Rússia ao norte. Isso aqui no hemisfério leste. Já no 12º e último fuso horário a oeste, onde os relógios marcam o horário mais atrasado, em relação ao meridiano de Greenwich, situam-se algumas ilhas do Oceano Pacífico. Observem, oeste, gente.
o fuso horário mais atrasado, o fuso horário -12. E aqui o fuso horário mais adiantado, fuso horário +12. Nessa área se localiza o chamado antimeridiano ou linha internacional de mudança de data. Trata-se do meridiano oposto ao de Greenwich, ou seja, é o meridiano no lado contrário. Ao ultrapassar essa linha imaginária, ou seja, ao cruzar a linha internacional de mudança de data no sentido oeste para leste, devemos alterar a data para o dia seguinte, no sentido oeste para leste. Por que tem que alterar a data para o dia seguinte? Já pensaram nisso? Leste não é mais adiantado em relação a oeste? Então, se são de 31 de dezembro em oeste, quando passa para leste, atravessando a linha internacional de mudança de data, a gente tem que considerar que já é 1º de janeiro. Por quê? Leste nasce primeiro, leste recebe luz solar primeiro. Então, leste é dia primeiro, né? Então, leste, gente, vai ser mais adiantado em relação a oeste. No caso inverso, isto é, cruzando a linha no sentido leste para oeste, a data deve ser alterada para o dia anterior. A hora permanece a mesma. No caso de leste para oeste, eu vou sair de leste e vou para oeste. Se leste é 1º de janeiro, se eu for para oeste, passando pela linha internacional de mudança de data, eu vou chegar no hemisfério oeste no dia 31 de dezembro. Por quê? Porque ainda não virou o dia 1º em oeste. Leste é mais adiantado que oeste. Então, leste recebe luz solar primeiro que oeste. E a Terra, em função da sua forma esférica e do seu eixo de inclinação, ela vai sendo iluminada gradativamente. Vamos fazer essas atividades aqui só para vocês entenderem bem como que funciona o cálculo de fuso horário. A distância em graus entre Brasília e Roma é de 75 graus. Cada 15 graus corresponde a quantas horas? Corresponde a 1 hora. Se eu tenho 75 graus, esses 75 graus vão corresponder a 5 horas. 75 dividido por 15, 5. Se em Brasília são 14 horas, que horas são em Roma? Então, a diferença são 5 horas. Como que eu vou saber se eu somo ou se eu diminuo? Lembra que eu falei para vocês? De oeste para leste a gente soma, de leste para oeste a gente diminui. Vamos conferir no mapa onde que está Brasília, né? E onde que está Roma, na Itália. Lembrando que a diferença são 75 graus e que em Brasília são 14 horas. Brasília são 14 horas. Roma está a leste de Brasília. Então, nós vamos somar. A gente somando 14 mais 5 são 19. Então, se em Brasília são 14 horas, em Roma será 19 horas. Os fusos horários do Brasil. No Brasil, como eu falei para vocês, em função da grande extensão territorial no sentido leste-oeste, o Brasil ele vai adotar 4 fusos horários. O Brasil ele vai adotar o fuso -2, -3, -4 e -5 em relação ao meridiano de Greenwich, sendo o horário de Brasília o horário oficial. Então, apenas o Acre e parte do Amazonas, estão vendo? Pertence ao fuso -5. O primeiro fuso, com 2 horas de atraso em relação ao meridiano de Greenwich, abrange as ilhas de Fernando de Noronha, Trindade, Martim Vaz e o arquipélago de São Pedro e São Paulo. Essas localidades elas estão adiantadas em relação ao horário de Brasília. Estão atrasadas em relação ao meridiano de Greenwich, mas estão adiantadas em relação
ao horário de Brasília, estão 1 hora adiantadas. O segundo fuso determina a hora oficial do país, que é a hora de Brasília. Ele abrange todos os estados do litoral brasileiro, bem como Goiás, Tocantins, Minas Gerais e o Distrito Federal. Esse fuso apresenta um atraso de 3 horas em relação ao meridiano de Greenwich. O terceiro fuso horário abrange os estados de Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima e a maior parte do estado do Rio Amazonas. Ele está atrasado 1 hora em relação ao fuso horário de Brasília. Está atrasado 1 hora, observe. Pertence ao fuso -4 em relação ao horário de Brasília, que pertence ao fuso -3. Então, a diferença desse fuso -4 para -3 é 1 hora. O quarto fuso, como eu falei para vocês, está atrasado em relação ao meridiano de Greenwich 5 horas. E em relação ao fuso horário de Brasília, a hora oficial de Brasília, está atrasado 2 horas. O horário de verão. O horário de verão, gente, ele dura cerca de 4 meses. Em vários estados do Brasil, as pessoas adiantam seus relógios em 1 hora durante determinado período do ano. É chamado horário de verão, que dura cerca de 4 meses. Quando o verão termina, as pessoas atrasam seus relógios em 1 hora, voltando assim ao horário normal, o correto, né, do ponto de vista astronômico. O horário de verão ele não tem relação com o horário astronômico, o horário que depende da posição do Sol. Ele foi criado nos Estados Unidos e atualmente ele é utilizado por 70 países. Por que adotou-se o horário de verão? Durante o verão, como nós já estudamos, o dia ele fica maior e a noite ela fica menor. Então, quando dá 19 horas da noite, ainda está claro. Então, para aproveitar a claridade da luz solar e evitar o gasto de energia ou consumo de energia elétrica, adotou-se o horário de verão. Nesses horários conhecidos como horário de pico, né, que é o horário onde há maior consumo, maior concentração de pessoas, né, se deslocando de um lugar para o outro, ou nesse horário em que as pessoas consomem mais energia. O horário de verão em muitos países, gente, ele vem sendo questionado e vem deixando de ser adotado, inclusive aqui no Brasil. No ano passado, ano 2019, o governo federal criou um decreto que revoga o horário de verão aqui no país. Então, desde 2019, nós não temos horário de verão mais. Uma das alegações, né, para deixar de existir o horário de verão é que atrapalha o relógio biológico. O que é esse relógio biológico? É o funcionamento do nosso organismo naturalmente. Por exemplo, a gente acorda todo dia em um mesmo horário sem precisar de despertador. É porque o nosso relógio biológico ele está funcionando. Em 2018, os estados que aderiram ao horário de verão foram as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Por que a região Norte não aderiu ao horário de verão? Porque na região Norte, próxima à linha do Equador, na região equatorial, não há tanta diferença da luz solar. Lembra que eu falei para vocês que essa região recebe luz solar com maior intensidade durante o ano todo? Então, não faria muita diferença. Finalizamos a nossa aula para não ficar muito extensa. Tem algumas atividades para vocês fazerem no livro de Geografia. Página 84, 86, 88 e 90. Na página 90, a gente fazer apenas os números 1 e 6. Página 94, 95, 96 e 97. Bons estudos para vocês. Até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.